Beleza, seja bem-vindo, Leonardo Schwab aqui, diretor estratégico aí da Biotrópica, um dos criadores do Mecanismo, junto com Renato Gaiga, né, meu sócio, e hoje a gente vai entrevistar a Nayara. Nayara é nossa aluna aí do Mecanismo, veterinária e com certas grandes tendências aí na área de herpeto, ou seja, um pouco da parte que eu fiz por um bom tempo, e um pouco da parte aí do Renato. Ela já está chegando aí para trocar uma ideia com a gente, então fica aí se você tem interesse em trabalhar com consultoria ambiental, com resgate de fauna. E se você é da área da veterinária, é melhor ainda. E aí, Léo? Oi, e aí, como que você tá? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te escutando e tô te vendo bem. Beleza. Já compartilha aqui com a gente aí, conta um pouquinho da tua história, como tudo começou, para o pessoal aí saber um pouquinho mais. Quando você estava entrando aí, eu já te apresentei, falei um pouquinho de você, só que nada melhor do que você mesmo aí para falar da tua história. Tá. Então, meu nome é Nayara, né? Sou médico veterinário. Tudo começou comigo não achando que ia trabalhar com animais silvestres, né? Acho que isso acontece com a maioria dos veterinários. A gente entra com uma ideia, né? E aí, logo que eu entrei na faculdade, meu orientador, né, acabou virando meu orientador, né? Mas meu professor de ecologia me chamou para trabalhar com ele. E aí a gente começou os primeiros estudos com herpeto, né? Aí foi daí que eu tive o meu primeiro contato com herpeto. Então, eu primeiro tive contato com herpeto para depois ter o contato com a consultoria. Então, eu acabei conhecendo o Renato, né, por conta da herpeto, e acabei vendo o canal do YouTube, e aí lá eu comecei a maratonar os vídeos, né, sobre algumas espécies, né, tinha muita coisa lá. Foi quando eu descobri a consultoria ambiental. E então eu conheci a consultoria ainda dentro da faculdade, né? Mas não cheguei a fazer nada de trabalho quando eu estava, né? Foi quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão que eu já estava com as ideias aí de querer consultoria, mas eu achei, não, eu não tenho experiência, então só vai aparecer daqui a 2 anos, assim, uma oportunidade, né? Depois que eu já tiver. E aí eu comecei a fazer o curso, né, do IRF, saiu lá o, que ia começar uma turma nova, né, e tal. E aí comecei a fazer, dei uma parada de assistir os vídeos por conta do trabalho de conclusão de curso, que eu tinha que terminar. E aí, logo depois eu tive que cancelar uns trabalhos que tinham me chamado, porque não tinha condição, era muito longe, né? Na época não deu para eu ir. E aí eu disse, eu vou começar a ver, estudar consultoria, que é o que eu quero, né? E aí pensei ainda em abrir uma empresa, né, com uns colegas biólogos meus, Uhum. mas aí, antes disso, surgiu, né, a oportunidade de trabalhar com consultoria ambiental. E aí eu entrei nessa e tô nessa aí agora. Né, Maravilha. tá, E depois, desde que você... pode Desculpa, pensei falar, que você pode tinha falar. acabado. Não, mas Não, pode. não, beleza. Desde que você entrou, pro mecanismo, porque, tipo, quando você estava na universidade, tinha alguém do teu meio que você conhecia que já era atuante nessa área? Olha, quando eu conheci, não. Quando eu estava na faculdade, não. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu descobri que uma das pessoas, um dos biólogos com quem eu tive contato durante a faculdade, ele estava trabalhando com consultoria. Aí eu disse, puxa, não acredito. Aí comecei a entrar em contato com ele, falei do meu interesse e tudo mais. Inclusive, foi ele, né, quem criou esse canal aí e acabei entrando na consultoria por conta dessa conexão com ele que eu criei, né? Beleza. E aí, depois de quanto tempo que você entrou no mecanismo que você pegou o teu primeiro trampo? Foi 2 meses, né? Com 2 meses que eu tinha terminado o IRF, foi, foi assim, que eu terminei a faculdade, aí depois terminei o curso, né? Aí com 2 meses eu já tinha sido chamada, né? Então foi aí mais ou Maravilha. menos esse período.
Ó, hoje você está no campo de batalha, né? Tipo, quando vocês entram dentro do mecanismo, né? Meio que um mundo paralelo se abre, porque a gente fala muito mais do que, né, da área da consultoria. A gente entra na parte lá do processo, que é 55.5, que nada mais é do que desenvolvimento pessoal, né? Só que voltado para realmente conseguir se inserir, se manter e crescer na carreira, que eu acredito que é o que muita gente quer, né? Então, hoje, para você que, né, que foi uma, digamos, foi tipo um foguete, assim, né? Foi bem rápido a tua ascensão e tu tá na parada. Qual é o diferencial hoje que você vê, né, para quem realmente quer atuar, né, nessa área e não só atuar de qualquer jeito, atuar com propósito, com verdade, com a mentalidade lá na frente, de querer realmente eu posso, eu quero e eu consigo e eu vou fazer isso acontecer. Então, para você hoje que está ali no jogo, que tá sentindo, não sou eu que fosse falando, não é outra pessoa falando, é você. O que você vê assim que é diferencial para quem está querendo jogar esse jogo aí? Nossa, eu acho que tem muito a ver com uma questão de compromisso consigo mesmo, né, primeiramente, porque a partir do momento que a gente quer, mas às vezes a gente não chega a fazer, né, a agir realmente. Então é mais uma questão de compromisso, né, de buscar e tudo mais. Mas eu acho que as coisas começam a acontecer principalmente quando você tem uma relação interpessoal muito boa, assim, na minha concepção. Porque as conexões, elas acabam vindo, seu desenvolvimento dentro do trabalho, as oportunidades acabam aparecendo, muitas vezes porque você conseguiu gerar algum valor na outra pessoa, né? Então, você conseguiu ajudar alguém, ou em alguma situação, às vezes nem é do seu campo, da sua área, assim, propriamente dita, sei lá, da veterinária, mas você está ali, você se mostra presente de que você pode ajudar, que você pode ser um solucionador de problemas. Eu acho que é muito isso também, ser um solucionador de problemas. Então, a partir do momento que as pessoas te veem com esse aspecto, as coisas começam a acontecer, você começa a ser chamada, né, para várias coisas assim. Né? Então, acho que as portas começam a abrir, né? Acho que é mais ou menos isso. É muito louco porque quando você fala essas paradas, eu olho para um lado, eu olho para o outro, tudo é relacionamento pessoal, né? E como que isso não é ensinado, né? E eu vejo que, tipo, pode ser uma grande deficiência, assim, que o sistema ele não fornece pra gente e que quem entende tá pegando essa sacada, né, tá saindo na frente. Porque cara, você pode ser nota 10 em tudo agora, se você não souber lidar com pessoas, falar com pessoas, né, saber dizer não, saber pedir, saber negociar, né, tudo muita coisa é troca, né, é venda e compra, e, enfim, e tá tudo bem. Quando a gente vem dessa área ambiental, a gente tem um pouco de receio, né? De vender e tudo mais, né? Da venda, só que relacionamento pessoal é assim, né? Relacionamento de universidade, digamos assim, é assim, e empresarial é assim. Então, é muito bom você ter trago essa sacada. Agora, você sempre quis fazer veterinária desde pequena? Então, eu sempre tive vontade, acho que faz parte de todo mundo gostar um pouco da natureza, né? Sempre tem isso, quando a gente está descobrindo o mundo, né? Mas, assim, foi bem diferente. Eu, por uma questão de limitação minha, eu achei que não ia dar certo sair da minha cidade, porque na época não tinha faculdade, na verdade ainda hoje, não tem faculdade de veterinária aqui na cidade de onde eu nasci, né? Uhum. Então, eu tinha que sair, e aí eu disse, não, vou fazer ciências econômicas, que não tem nada a ver, porque meus pais têm um empreendimento, né, aqui, uma loja, então eu falei, Interessante. vou fazer isso. E aí eu fiz a prova, só que eu fiz como treineiro ainda, quando eu estava na escola. E aí eu passei, só que como eu estava como treineiro, eu não podia assumir, né? E aí eu digo, vou fazer de novo. Na segunda vez que eu tentei, não passei. Aí eu digo, nossa, eu acho que é a minha chance de fazer o que eu quero. E aí Uhum. decidi fazer veterinária e foi como eu comecei a fazer veterinária. Mas foi uma ideia inicial.
Então, isso aí eu não sabia. Você já tem mentes empreendedoras aí na tua família, então. Já. Tipo, é diferencial, assim. Quando eu falo diferencial, não é que é melhor ou pior, só que é, deu pra... Porque, tipo, tu teve uma ascensão muito boa, né? Menos de 2 meses depois que você entrou no mecanismo, já tava na parada. Aí vai ter gente que fala, nossa, foi sorte, né? E toda hora você vai estar lidando com isso na tua vida. Ninguém conhece os bastidores da Nayara, né? Digamos assim. A aplicabilidade, né? Realmente tu deve ter pego, deve ter feito o mecanismo, tem todo o processo lá dentro, tem toda a metodologia. E agora, Gaiga, né? Ele me falou que tu tem uma paixão aí na área de herpeto, né? Conta um pouquinho aí sobre isso aí pra gente. Tá. Então, o primeiro trabalho que eu tive foi logo no segundo semestre da faculdade. Trabalho que eu digo assim, porque eu sempre considerei a faculdade um trabalho para mim, né? Não um trabalho de tipo, é árduo. Não, mas porque eu dou duro, então eu considero trabalho. Mas aí a gente fez um levantamento numa serra que tem perto lá da cidade, né? A Serra da Meruoca. E aí a gente fez esse primeiro levantamento de herpeto lá, então a gente foi bem pioneiros, não? Depois a gente começou a fazer monitoramento de fauna atropelada, depois eu iniciei a fazer palestra na faculdade para o pessoal da veterinária sobre identificação de serpente peçonhenta. Fiz isso por uns 2 anos aí, foi super legal, foi outra experiência muito massa. E aí, tipo, foram surgindo vários e vários trabalhos, porque eu junto com esse orientador, a gente meio que fundou aí o grupo de estudo de animais silvestres que não existia logo que eu entrei, né? E meio que assim, eu fui abraçando as oportunidades, porque eu disse, o quanto mais eu viver, né, de experiência, melhor vai ser. Então, tipo, fiz iniciação científica, não foi voltado para herpeto, mas era uma coisa voltada a felino, né? Tanto felino doméstico quanto silvestre. Então, assim, eu fui vivenciando laboratório e tudo mais. Cheguei a fazer viagem por conta, né, desse grupo de estudo para poder, inclusive fui para o congresso de herpeto, apresentei o meu trabalho lá de resultado preliminar no meu trabalho de conclusão, foi super legal também. Foi até lá que eu conheci o Tiger pessoalmente. Que E óbvio. então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui com uma mentalidade muito forte de tipo, eu tenho que dar o melhor de mim, né? E eu tenho que agarrar as oportunidades que eu consegui agarrar, né? E aí chegou uma hora que a gente também tem que saber dizer não, né? Dentro lá dentro. Então, assim, para a gente não se sobrecarregar e deixar a nossa qualidade de trabalho diminuir, né? Então tem essa questão também. Mas eu acho que o fato de eu sempre estar presente, eu sempre estar ali, poxa, tá precisando disso, estamos juntos, vamos fazer acontecer e tal. Eu acho que foi um diferencial, assim, que me fez abrir muitas portas. Com essas portas abertas, eu conheci muita gente. Nesse negócio de conhecer muita gente, eu criei um vínculo com todo mundo, com quem eu conhecia, todo mundo via, né, que eu estava, muitas vezes, à frente de alguma coisa. Então, isso foi acontecendo de uma forma bem natural, mas algo que acho que deve existir, assim, em mim. E eu acho que a parte de herpeto foi mais ou menos isso, né? Tipo, eu entrei não com vontade de trabalhar com herpeto, mas depois que eu conheci o grupo, aí eu passei poxa, eu achei que onde eu estava querendo trabalhar precisava mais, mas eu acho que esses bichos aqui, eles precisam muito mais de mim, né? Tem uma demanda muito mais forte e eu quero ter esse olhar voltado para esses animais. Eu comecei a gostar muito, principalmente de serpente, mas acho que herpeto em geral eu gosto muito, assim. Sempre foi aquela coisa de você acordar com vontade, sabe? De trabalhar, de fazer aquilo. Então é muito legal isso. É muito louco, porque, tipo, quando a gente se liga nisso, vê a importância, porque tá tudo conectado, né? Você tava na live ontem com o Thiago, não tava? Que deu não sei quantas pessoas aí, deu mais de 100 pessoas.
E ele fala a questão de transformar esses animais que são vistos, né, são perseguidos muitas vezes em fofofauna, né, digamos assim. Eles têm uma importância gigante no ecossistema, né, até como bioindicadores e tudo mais. Então, é uma parada muito maneira, assim, né, tipo, eu não conheço, assim, veterinário especialista em herpetofauna, digamos assim. E tem mercado, né, para quem fala que não, que tá difícil e tal. E se não tiver, tu abre, ainda mais com essa mente empreendedora aí, não sei nem onde que pode dar essa parada aí. Eu falo de verdade, de coração, porque você é uma das alunas, né, dentre outras, que também, né, teve uma transformação muito maneira, muito legal. E a gente tem que falar mais disso, a gente tem que passar isso, mostrar que sim, que tem como, que tem chance, que é possível. Só que eu vejo muito isso, as pessoas elas estão no quarto escuro, elas não conseguem encontrar a chave do carro que elas perderam, e elas culpam a escuridão, enquanto na real elas não sabem onde está o interruptor para acender a luz. E a gente só mostra aqui está o interruptor agora. Quem acende a luz é você ou não. E tu acendeu a luz com maestria, acendeu a luz da cidade, né? Então, dentro disso tudo, né, que a gente está conversando, o que a Nayara vai estar fazendo aqui daqui a 5 anos? Quais são os seus objetivos? Tá. Assim, o Thiago me abriu muito a mente, né? Depois da live de ontem. Então, Por quê? eu sempre. Porque ele falou da questão de você unir, né, a consultoria com a área acadêmica. E quando eu saí da faculdade, eu sempre tive aquela mentalidade, poxa, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, quero trabalhar mais na área acadêmica com répteis e anfíbios, por conta das palestras que foram feitas, né, em relação a serpentes peçonhentas e também pela monitoria que eu cheguei a fazer dentro da faculdade, eu gostei muito de, tipo, passar conhecimento, né, aquela coisa de lecionar e tudo mais, então eu digo, poxa, eu ainda tenho o que fazer, eu ainda tenho alguma coisa para doar dentro da área acadêmica, né, e aí, tipo, antes eu pensava assim, né, poxa, eu vou ficar, assim, uns 2 anos aí na consultoria, para juntar uma grana para fazer o mestrado aí de forma mais tranquila, né, para eu poder me dedicar mais, depois eu volto e tal. E aí agora já me abriu mais a mente de que eu posso, né, tá aí transitando pelos dois ao mesmo tempo, né, conforme vai se adequando aí os horários, né, e, e o tempo. Então, a minha ideia, né, é fazer, né, o mestrado e que o doutorado eu só vou conseguir fazer depois desses 5 anos, né? Mas, mas assim, um dos meus objetivos também é de que de que eu possa, através da consultoria, ela me levar para conhecer todos os biomas brasileiros, né? Até lá, acho que 5 anos é um tempo, acho que suficiente para eu conhecer todos eles. Então, eu tenho muito essa vontade, viajar é uma parte muito legal da consultoria ambiental, né? E então, eu estou com esses objetivos aí em mente. Pelo menos por enquanto. Maravilha. E você está em qual estado agora aí que você está trabalhando? Eu estou no Ceará, né? Ceará. Direto com resgate. Isso. No caso, hoje, eu estou esperando iniciar, porque terminou o que eu estava, né? E aí eu já estou me mantendo na consultoria, né? Então, eu estou esperando iniciar, vai iniciar em outubro, né? E aí eu estou nesse intervalinho aí entre um final de um projeto e início de outro. E aí é o que eu falo, né? Às vezes eu já falei lá também, tipo, a minha preocupação, porque é muito louco, quando você não tá jogando o jogo, né, de quem já chegou aonde você quer chegar, você não consegue enxergar algumas coisas, e isso é fato. E aí eu falo, tipo, a minha preocupação com você e com os nossos alunos não é encontrar ou se inserir no mercado, porque isso a gente já mostrou que dá para fazer. A minha preocupação é como você se manter, como você crescer e como absorver todo esse ecossistema que está fora da técnica, que entra inteligência emocional, que entra desenvolvimento pessoal, né, como todo, que entra tudo aquilo que o Thiago falou, que é uma das coisas que a gente está pretendendo inserir mais cedo ou mais tarde lá no mecanismo, ainda não tem. Só que se você pescar lá dentro do processo do 555.5, já tem bastante coisa ali que é
gatilho mental, né, que é persuasão, e a gente já associa persuasão a coisa ruim, mas não, se você tiver uma intenção boa, uma verdade, você pode persuadir, né, uma pessoa para a sua intenção. Então, é como você consegue a abertura para poder falar da tua ideia, falar do que você acredita, né, e do teu propósito. E tudo isso, né, te faz um pacote, digamos assim, e joga lá e é o que é, e é o que funciona. E lá dentro a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que muitas pessoas falam que é até uma família. E dentro disso que você viveu, o antes e o depois, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje aí que você encontrou no campo e que você, de repente, não sei se você já começou a trabalhar isso para melhorar, se for a falta de habilidade sua, ou, enfim. Primeiro, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no trabalho? Nossa, eu acho que de início a questão da insegurança. Eu acho que eu tinha muita insegurança na hora de começar, por mais que parte de mim tivesse assim, não, você sabe como funciona, você sabe o fluxograma, você entende. Mas mesmo assim, por a gente ainda não, né, na época eu ainda não tinha vivido aquilo, então eu ficava muito naquela, será se tem mais alguma coisa? O que é que eu vou me deparar, né, lá dentro? E no final das coisas, foi muito do que realmente tem lá no curso, né, no mecanismo, porque lá tem todo o fluxograma, como é que acontece, o que você, né, como é que funciona tudo aquilo, a parte de fontes de transição de energia. Então, assim, o curso ele me preparou muito, né, para estar lá dentro. Né? Então, eu acho que depois que eu estava lá dentro, as coisas foram fluindo mais. Né? Sempre tinha aquela preocupação de, nossa, aconteceu, sei lá, furei o pneu do carro, a empresa vai me matar. Mas depois eu fui vendo, né, poxa, acontece muita coisa, porque eu não tinha vivido nada. Né? Então, eu não fazia ideia de 4x4, e foi outra coisa que o curso também me ajudou bastante, porque eu já sei pelo menos como que funciona o negócio, nunca peguei, né? Mas tem até vídeo, então, assim, ajuda bastante. E aí, eu acho, assim, que o curso, ele te prepara muito para o que vem, né? Para o que vai acontecer. É por isso que eu sempre falo, quem me conhece, né? O Lucas tá aí, não sei se a Gabi também tá, mas aí... Aliás, desculpa só te interromper, tem uma galera aqui que é fã sua aqui, que eu já vi um monte de comentário aí falando bem de você, tá com a moral? Então, o Lucas ele me procurou, né? Ele, poxa, eu não sei se eu faço, eu digo, ó, vai lá, e funciona, tipo, ajuda muito, e hoje, né, assim, já tive a oportunidade de poder indicar, né, alguns colegas, e assim, é muito legal isso. Né? Então, assim, eu acho que ajuda muito, né? Ele te dá um norte gigantesco, né? Mas minha principal questão era realmente a insegurança, assim. Mas chegando lá, tipo, eu já tinha bagagem na mão, a realidade é essa. E a galera que tá aí, que tá vendo, a pergunta, deixa na boxezinha, essa é a primeira parada. Segunda, tem um aviãozinho aí do lado. Pega essa live e manda para um amigo seu. Se esse conteúdo está gerando valor para você, pode ser que ele gere valor aí para um amigo seu que está precisando, está querendo ver, está querendo entender mais de consultoria e essa parte da fauna e tudo mais. E depois, terceira coisa, clica nesse, não sei se está com um coraçãozinho aí, se tiver, clica no coraçãozinho aí para a gente aí. Então vamos lá, né? A gente já tem aí o raio-x, né, da Nayara. E hoje é muito louco que você está colhendo os resultados das suas decisões. Foi você que tomou a decisão lá atrás de entrar no mecanismo, foi você que tomou a decisão de fazer o que é proposto lá, né? Porque deixa eu até segurar meu copo aqui, tem uma distância enorme entre você entrar no mecanismo e você fazer, né, as coisas que estão propostas lá e conseguir aquilo lá. Então, nisso aí, né, já existe meio que um filtro. Como que foi esse processo da aplicabilidade dentro do mecanismo e qual é o módulo que você mais gosta lá dentro?
Tá. Tu pode repetir só a primeira parte, que eu acho que travou um pouquinho pra mim. Como que, tipo, você aplicou o 555.5, está aplicando ele? Ou como é que foi para você conseguir essa primeira oportunidade? Tá. Então, de início, eu fui atrás daquela questão dos leilões e tudo mais, e aí fui adicionando Ó, algumas empresas. desculpa te cortar. Conta tudo. Não, não esconda nada Não, aqui, pode contar tudo, tá liberado, tá? Só não precisa falar o nome de empresa, o resto tá ótimo. não, beleza. E aí eu fui, não cheguei a fazer todas as conexões, né? Ainda falta muito para eu ir atrás de conexões, mas eu acho que assim, as conexões não é só aquelas que a gente tem como contar na numeração do LinkedIn, ou sei lá, ou do Instagram, do WhatsApp, o que for. Mas é muito o que você tem de conexão que você consegue lembrar na sua cabeça. De tipo, se for contar as conexões que eu tenho fora LinkedIn, fora isso tudo, eu tenho muitas, né? Então, assim, e isso foram as oportunidades que eu agarrei ainda dentro da faculdade que me abriram essa oportunidade de ter esse encontro, né? Essa conexão com as pessoas, né? Mas, assim, e aí eu fui atrás dos leilões e tudo, fui atrás das empresas que estavam envolvidas com os próximos, né, resgates que iam ter, né, as próximas supressões. E daí eu comecei a falar com os meus amigos, né, que eu conhecia, que trabalhavam na consultoria, e aí um deles falou, olha, tem, mas não é para veterinária, é para educação ambiental. Eu digo, poxa, assim, eu gosto muito da área de educação ambiental, né? Eu quero entrar na consultoria, independente de como for, e eu acho a educação ambiental muito massa, inclusive teve a parte, né, das palestras sobre serpentes peçonhentas, onde a gente falava também de educação ambiental no final dela. E aí ele já sabia disso, né? E aí ele falou, vou passar lá. E aí ia ser para outro estado, né? E depois ele falou, olha, eu falei aqui com o chefe e tal, mas aí ele falou que tem um no seu estado, né? E é para veterinário e é para resgate de fauna. Aí eu digo, nossa, então não deu certo. E aí foi como aconteceu, né? E as coisas começaram a andar. A parte que eu mais gostei lá do mecanismo, eu acho que foi a parte que tem fluxograma, relatório, onde eu tive realmente o contato, né, e fora os vídeos, né, eu acho que os vídeos, eles são, aquela coisa, né, o dia a dia, aquilo que está vivendo, sei lá, é o ao vivo sem ser ao vivo, né, então, assim, ele te mostra o que realmente é, a transparência do que é o resgate de fauna. Então, aquilo ali já me deu ufa, eu consigo dar conta, né? Independente de lá na frente vier desafios e tal, mas com isso daqui eu acho que eu já consigo desenrolar, eu consigo fazer. Então, foi a parte que eu mais gostei, assim. Fora que eu acho que quase todo mundo comenta muito sobre a parte de 4x4, né? Que realmente é um diferencial dentro lá do trabalho da gente. E, no fim das contas, acho que a maioria não tem essa vivência. E aí, lá com os vídeos e tudo, ajuda bastante. Eu sempre, né, comento essa parte, assim, como uma das partes que eu achei mais, assim, necessárias para eu não chegar lá e dizer, e me colocar assim como vítima. Nossa, eu não sei, mas eu acho que é isso. Muito bom. Essa parte 4x4 também sempre foi uma das minhas paixões aí, quando eu cortei esse Brasil inteiro aí. Eu fiquei 2 anos no Mato Grosso, né, numa época. Foi um dos lugares, assim, mais bonitos que eu já conheci, porque eu conheci tanto lugar, conheci tanta cachoeira, uma cachoeira de frente para outra, cachoeiras gêmeas, que era em Nova Lacerda. Depois fui lá onde o Thiago ele falou que ele foi, né, Vila Bela, Santíssima Trindade. 7 quedas, você passa em 7 cachoeiras assim, numa passada só, e tem a Cachoeira do Jatobá, que é uma das maiores, não sei se é do Brasil ou da América do Sul. Você tem a Cascata dos Namorados, ou seja, tem todo o trabalho do resgate, mas também tem o final de semana, né? Então,
final de semana a gente pega e utiliza aí para, enfim, a gente precisa passear também, né? Aliviar a mente, essas coisas, porque esse trabalho, ele, ele traz muita responsabilidade, né? Então, dentro disso tudo aí, né, que você está vivendo, o Thiago ele falou que ele começou logo na Amazônia, né? Você tem vontade de ir para a Amazônia também? Nossa, eu tenho muito. Sou louca pra ir lá, ainda tentei ver, mas antes de formar, mas aí tem uns planos aí, né? Vamos ver o que é que acontece. Mas Não. eu trabalhei em área de praia, né? Então, Restinga e tudo mais. E aí, lá tinha muito, tanto tinha a questão de muita areia fofa, quanto tinha muito rio também, né? Muita lagoa. Então, tinha área com alagadiço, área com areia fofa, tudo quanto era jeito. Eu, nossa, é mesmo que eu tô vendo os vídeos lá do mecanismo sobre como é que funciona, como, o que é que a gente faz nessas situações. Então, é um verdadeiro ralizão, né? Que a gente enfrenta no trabalho. Então, é um desafio muito grande, é uma responsabilidade, você está com o carro ali, né? Mas é muito massa, você conhece muita coisa, você conhece muita área legal, tipo, tinham locais lindos, assim, não cheguei a ver cachoeira nem nada, mas é como você falou, né? Tinha um fim de semana que a gente consegue dar uma olhada, assim, numa praia, alguma coisa assim, e aí conhecer um pouco, mas é muito legal você conhecer. Eu vejo quando você fala essas paradas assim, eu começo a me lembrar por que que eu parei de fazer o que eu fazia, que era estar no resgate, sim, para poder estar auxiliando e ajudando pessoas a entrar no mercado trabalhando com fauna. E o fato é o seguinte, para as pessoas estarem vendo essa live aqui agora, precisa de energia. Eu acredito que eu falo logo isso no mecanismo. E, pô, para ter energia, precisa ter uma central, né? Alguma fonte de energia. Para você ter uma fonte de energia, você vai precisar ter supressão naquele lugar. Para ter supressão, isso é lei, precisa ter alguém responsável pelos animais. Né? Os animais selvagens, tem várias outras responsabilidades. Se não tiver, não tem como ter supressão e tudo mais. Ou seja, hoje você só está vendo a gente aqui porque há anos atrás teve alguém responsável pelos animais, né, selvagens no campo de batalha, realmente. Então, acredito que passar a importância disso é muito maneiro. Porque, né, teve o resgate. Vidas foram salvas para poder chegar a energia aqui agora para você. Isso é muito louco. Quando eu penso assim, eu já começo a bater tic-tac aqui, já começa a bater, porque você vê que é uma coisa que não tem fim. Não tem fim, né? E é para o Brasil inteiro. E olhando toda essa perspectiva de como a gente realmente tem toda essa conexão, porque você também atua diretamente com biólogo. Você ficou diretamente no resgate em si? Fiquei direto no resgate, e aí algumas vezes eu ficava junto com o biólogo e ia auxiliar, né? Mas às vezes, muitas das vezes eu ficava só eu, de veterinária, e o auxiliar. Então eu fazia o trabalho de afugentamento e o resgate completo, assim. Maravilha. Teve alguém que fez uma pergunta aí, eu nem estou acompanhando os comentários. Quem quiser deixar pergunta, deixa aqui na boxezinha, tá? Que vai ficar mais fácil. Tipo, para quem recém entrou na turma na última vez que a gente abriu, qual dica que você daria para os recém-alunos aí, os recém-IRFs? Uma dica para os novos IRFs? Isso. Nossa, eu acho que assim, mergulha, né? Aquela coisa do flow, assim, mergulha naquilo dali, sabe? Encara, acho que o curso como se fosse um curso presencial. Poxa, você tá ali, você tá com aquela. Peraí, meu pai tá me. Tranquilo. Então, mergulha, tipo, leva a sério aquilo dali, né? Porque, assim, eu sempre tive isso, né? Tanto que eu tenho minhas coisas aqui tudo anotado, eu sempre gostei disso. Ai, meu Deus, meu pai não tá. Meu pai tá me ligando. Teu pai tá te ligando?
Eu lembrei de Thiago ontem com a mãe dele. Mas bora lá. Ó, vai. Então, assim, por que eu tô falando isso? Nossa, ele não vai me deixar em paz. Atende. Atende e bota ele na live. Sério. Ai, meu Deus. Tá. Então, eu desconcentrei aqui um pouco. Mas bora lá. Eu sempre levei isso muito a sério, né? Porque a partir do momento em que a gente leva um curso, porque às vezes a gente fica naquela, né? Poxa, é um curso online, às vezes não dá tanta aquela dedicação, né? Tem aqueles memes do pessoal, sei lá, assistindo aula online e, na verdade, tá fazendo outra coisa ali junto, então não dá aquela devida atenção plena àquilo dali, né? Então eu acho, assim, que o curso ele deve ser encarado como se fosse um curso presencial, até porque tem muito vídeo de prática, né? Então, eu acho que é isso, né? Você olhar para o curso e realmente se dedicar àquilo ali. Põe em modo avião, celular, desliga tudo e fica ali presente, né? Para viver aquele e poder arrancar tudo que tiver de informação, né, possível, né, e sempre se comunicar com o pessoal. Acho que o grupo lá do mecanismo, ele ajuda muito a galera, né, acho que às vezes a gente não consegue se engajar tão bem, quem está na frente de serviço, mas quando a gente pode, né, eu acho que é sempre interessante, porque o pessoal fala muito, né, sobre as vivências, desafios. Eu acho que lá sempre é um local onde a gente pode buscar ajuda, né. Eu acho Uhum, que é isso. verdade, maravilha. E você chegou a participar da missão ou você entrou na turma antes da missão? Não tinha missão ainda, né? Não, não. Beleza. Você chegou a ver a última missão, não? Se eu cheguei a ver os vídeos, sim, o A da... missão consultor de fala. Sim, vi. Vi, não vi. Hum, tá, maneiríssimo, maneiríssimo. A missão são, né, são 4 vídeos aí que a gente fez, realmente explicando o passo a passo, né, e dando o mapa para quem quer entrar na consultoria ambiental trabalhando com FAO. Então, para quem está acompanhando aí e não se inscreveu ainda, depois corre lá no link da bio do perfil, que ela começa na semana que vem, no dia 7, e também, né, ela só fica nessa semana. E aí, Nayara? Então, pô, veterinária, né, jogadora do meu time, eu passei por muita coisa aí que você passou também. A gente joga no mesmo time aí, porque nada é falado, né? Não sei hoje, tá? A realidade que tá, mas na minha época nada era falado de silvestre. Tinha uma disciplina, era no 9º período, e mesmo assim, enfim, aí o professor faltava, aí não tinha reposição, e quando era de silvestre pet ainda na parada. E, né, a consultoria caiu como uma luva e eu fiz grande parte da minha vida aí dentro da consultoria, e o que você está fazendo. E muito bom que quando a gente fala que é só o começo, né? O resgate, a fauna, a consultoria ambiental é um mundo. Depois você entra ali dentro do canteiro de obra já é um mundo já, né? Fiscalização, coordenação e tudo mais. Dentro da empresa de consultoria já é um outro mundo, que você pode, né, ascender. Aí por isso que a gente fala em importância de relatório. Aliás, a gente vai inserir uma aula nova de relatório lá, que a gente vai fechar o mecanismo lá, que você vai ficar assim, o Renato gravou hoje com a Alice, que é uma outra biotrópica lá que trabalha com a gente. E dentro desse contexto aí, né, de que tudo, né, tudo foi montado e que a gente está jogando nesse mesmo time, porque na área da biologia eu acredito que é até falado mais de consultoria do que da veterinária, você concorda? Concordo. Para mim também não teve uma disciplina de introdução a animais silvestres que foi dada por um biólogo, então, tipo, não foi clínica, né? Foi mais, assim, em relação à biologia, e mesmo assim não tinha como, assim, abordar tudo, porque era uma disciplina, acho que, se eu não me engano, 45 horas, super pouco, e aí era o que tinha, sabe? Então, foi por isso que foi criado o grupo de animais silvestres, né? Para a gente poder entrar mais no mundo, mas de todo jeito,
acho que boa metade da minha faculdade eu só tive. Mas, assim, eu não tive tanta vivência com clínica, não, de silvestre. Eu vim ter uma vivência com clínica já para o final, porque eu fui né, nos meus estágios que eu fui fazer, né? Que você tem que fazer o estágio supervisionado. Então, foi dali que eu comecei a ter um acesso maior com clínica de silvestre, né? Agora, tem essa questão, né? Na veterinária, eu acho que até hoje é meio escasso as disciplinas com clínicas silvestres. Lá até abriu agora uma com clínica, mas também não sei como é, porque eu não cheguei a poder vivenciar essa parte, né? Chegou depois de mim. E foi tipo assim, um semestre. Exato. E foi tipo assim, quando eu saí da faculdade, abriu a disciplina de clínica, e eu, poxa, esperou eu sair pra... Mas é isso. Não mudou tanta coisa assim, então, pelo visto, e olha que eu me formei em final de 2008, eu acho também, eu nem lembro, foi 2008 ou do início de 2009. É muito louco, né? Porque acaba sendo uma falha que depois a gente tem que entrar, porque calma aí, ó, olha para esse lado aqui, né? Existe esse lado aqui. E dentro disso, dentro desse caso, esses casos que você passou, qual foi o caso assim ou resgate que mais te marcou aí nesse último trabalho teu aí? Nossa, o resgate que mais me marcou foi o que eu tava com o auxiliar. O auxiliar tava mexendo com um gancho assim na areia e ele achou que era sei lá, um galho, né? O trator já tinha passado, e ele tava mexendo lá e parecia um galho, aí ele começou a cavucar o galho, como quem não tava fazendo nada, já tinha terminado assim. Tava, na verdade, na hora de almoço, então o trator já tinha parado e a gente tava ali conversando e ele mexendo. Do nada ele começou a tirar mais um pouquinho da areia e viu que tava ficando azul. Aí eu, não, pera ainda, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu disse, nossa, o bicho deve estar morto, é uma ameiva. Aí eu comecei a pegar com a mão, assim, para tirar a areia. Aí eu disse, não vou puxar pela cauda, porque vai que ele morto ainda faz autotomia, eu não vou arriscar. Que eu jurava que esse bicho estava morto. E aí comecei a tirar mais. Esse bicho pulou com tudo, assim, pra cima, que eu não tive nem reação de pegar nele. Ele saiu, foi embora e, tipo, tava super bem. E eu fiquei pensando depois, né? Poxa, depois do trator passar, aquele bicho talvez tivesse morrido ali, porque ele não ia conseguir, ele estava virado de cabeça para baixo, a cauda para cima, e se não fosse a gente ter encontrado aquele animal ali, tinha perdido ele, né? Então, apesar de não ter entrado assim na parte da clínica, da veterinária, mas foi algo que realmente assim, me surpreendeu e foi algo que eu fiquei super satisfeita depois, né? Tipo, poxa, eu consegui salvar aquele bicho ali e foi muito massa. Então, eu acho que essa daí foi a que mais me trouxe uma recordação boa, que quando é pra eu pensar, ela vem na hora na minha cabeça. Maneiro, maneiro. E vai contar por muito tempo. Então. E já em relação, né, à parte da veterinária em si, não tiveram... Assim, o que mais aparecia era a questão de tratamento de fechar fazer o... Tinha algumas feridas, né? A maioria é eutanásia, porque muitas vezes o bicho estava partido ali no meio. Então, uma vez eu tive que fazer... Uma vez a gente encontrou uma coral verdadeira partida no meio. Foi super triste, né? Mas é coisa que acontece, né? Então, assim... Mas uma vez que eu encontrei, foi super bizarro, assim, para mim, foi um anfíbio que eu vi, que estava com todos os órgãos expostos, e o bicho ainda estava vivo. E eu fiquei assim, nó, como que consegue, né? Porque quando a gente pega, o bicho está cheio de areia, né? Cheio de terra. E aí você, às vezes, pega no animal, você nem sabe que está com aquele monte de órgão ali pro lado de fora, você vira o ventre dele
E aí você diz, preciso pôr uma água aqui que tem alguma coisa errada, e quando você vê, tá tudo ali pro lado de fora. E o bicho estava vivo. Então, assim, eu tive que fazer a eutanásia dele, né? Porque não tinha mais condição de sobrevida ali. Mas foi um dia bem, bem tenso, assim, porque foi uma situação bem... Porque eu estava sozinha nesse dia, né? Acho que por isso que ele ficou tão marcado também na minha cabeça. Eu estava só, então eu tinha que jogar água, segurar o animal com o pé. E é um dos problemas, né? É muito complicado você ficar sozinha. Às vezes acontece, por quê? Porque a empresa às vezes quer colocar 2 tratores, porque está acabando o tempo de serviço, e eles não querem prolongar o contrato, ou alguma coisa assim, eles têm um prazo. E aí foi nessas daí que teve que colocar 2 tratores, o auxiliar ficou longe de mim, mas assim, eram alguns metros também, né? E aí a gente tem a comunicação por rádio, mas aí no momento lá, o bicho vivo, naquela situação, eu não ia esperar ele. Então eu tive que começar a agir. Então foi um dia bem trash, assim, mas foi um dia que marcou muito. São as coisas que acontecem muito. Tem que saber a parte não bonita, e é por isso que tem você lá, né? Senão também nem não ia precisar contratar biólogo veterinário para poder estar lá. E dentro disso tudo, acontece, porque trator precisa abrir, né? Os carros precisam chegar lá, o concreto precisa chegar, a ferragem precisa, né, precisa chegar para montar a linha de transmissão, ou, né, não sei se era a linha no seu caso, ou a própria central hidrelétrica. E, enfim, e aí não tem como, né? Imagina um acidente lá com um ser humano no meio da mata, né? Não chega bombeiro, não chega ambulância, não chega polícia, não chega nada e tudo mais. Depois você tem a manutenção da linha, né? Isso tudo não tem como. Tem que fazer aquele rasgo lá e, né, tem muito. Pode ser feito, né, com um trator e tudo mais, depende do órgão ambiental, né? Depende da legislação, pode ser estadual, dependendo da obra. E tem a abertura de estrada, né? Que não tem como raspagem de solo, mas geralmente ou tem a equipe acompanhando, né? Fazendo a pré-vistoria e depois ela acompanhando o trator. E a famosa inteligência emocional que a gente fala que você tem que ter, porque você vai ter que saber lidar com isso. E a veterinária tem essa parada que eu não vejo. É muito louco você saber lidar com isso. Você ser responsável por se aquele animal vai sobreviver ou não. Isso, para mim, muito tempo bateu na minha cabeça, porque na medicina humana você não tem, exceto alguns países aí que depois o cara escreve uma carta falando que ele não quer mais sobreviver e tudo mais, né, como ser humano agora. Você vai lá pro bicho lá, você fala, não, esse animal está sofrendo demais, ele não vai resistir. E tem casos que, tipo, esses animais aí que teve essa, né, vamos falar no português claro aqui, né, quando os órgãos saem, né, a taxa de óbito é 99%, sabe? Não tem como, porque não é só aquilo, aí estoura tudo por dentro, essa questão de artérias, né? E aí entra areia, entra sujeira, entra essas coisas todas. Então, a própria lavagem, o animal, né, que a partir de temperatura, aí, pô, já cai bastante a temperatura, diminui o metabolismo. Eu lembro uma vez que chegou um TU para mim, quando tiraram ele do saco, eu tava morto, assim, tava morto. E aí, já tava botando ele na mesa já para tirar foto, essas coisas e tudo mais. E aí na hora que ele deu uma mexida assim, eu falei, caraca, tá vivo! Aí pega, traz todo mundo e tal, o que tá acontecendo? Aí ele parava de novo, morria de novo. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí daqui a pouco ele deu uma mexida de novo. Aí quando eu fui ver, né, a cavidade celomática dele, né, ele tava uma pressão muito grande. Eu falei, bem, ele pode ter, porque ele não tem diafragma e tudo mais, então a respiração é por diferença de pressão desses animais. Aí eu falei, bem, não sei o que aconteceu aqui, aí fiz uma pulsão, mas aí foi para tirar o ar. E na hora que eu tirei o ar, ele voltou a respirar e voltou a se mexer, e aí tudo mais, e aí só que daqui a pouco, ele parou de novo. Aí eu, de novo, aí ele voltou de novo, só que aí depois de um tempo ele, enchia de novo, parava, falei, tem alguma coisa errada, hemorragia interna, não tem nem como. Aí peguei, abri ele no meio assim, vocês não tem anestesia direito, nem nada, porque o bicho já tá praticamente morto em vida. E aí na hora que eu cheguei, né, porque até você chegar, descobrir o acesso e tudo mais, aí uma artéria ali bem próxima do coração ali tinha explodido, né, porque
Aí, ou seja, um trator que passou em cima dele, muita pressão, né? Imagina, sei lá Uhum. quantas espécies de pressão em cima dele, e como que esses animais são resistentes, né? Sim. E aí não tinha como. Aí terminei de fazer, no caso, a eutanásia, né? Não tem como. Só que realmente tem animais que você vai olhar lá e fala, cara, dá, não dá, dá, não dá. E quando tem dono no meio é pior ainda, né? Porque o dono vai lá, não, eu preciso sacrificar esse animal, que não sei o quê, que ele tá com um tumor, que cresceu, começou a crescer ontem. Eu não tinha paciência para essas coisas, não. Falei, deixa ele pro selvagem que não tem dono. Tem essas. E é muito, muito verdade isso que você falou, assim. A gente não tem a quem a gente buscar para ter uma certeza, sabe? E ao mesmo tempo a gente tá ali, é aquele momento. A gente não tem muito tempo para tomar uma decisão, né? A gente tem que tomar a decisão naquele momento. Até porque o trator, ele vai continuar e ele tá ali, ó, esperando você resolver né, com o animal para continuar, né? Sim. Então, e aí, porque eu ficava na frente de serviço, então eu não recebia o animal, né? O animal estava ali, naquele mesmo momento eu tinha que já avaliar, tomar a decisão e continuar o trabalho. Então não dava nem tempo, porque a gente também tem o nosso momento de luto, né, em relação aos pacientes da gente. E não existe esse tempo, não existe tempo de nada lá. É tudo muito painful, na hora. Então, assim, Uhum. é bem complicado essa parte. Eu acho que é uma parte bem desafiante, assim, da consultoria ambiental. Sim. E uma coisa é certa, é, em relação ao veterinário na consultoria ambiental, é muito importante essa questão de você saber realmente, pelo menos o básico da biologia daquele bicho, né? Saber que tem os répteis que fazem autotomia da cauda, que aquilo ali não é uma doença, não, assim, não é uma lesão, né? Aquilo ali acontece, é né? Uma forma de defesa do animal. Tem a questão da região celomática, né? Porque não tem diafragma, tem tudo isso daí. Então, até foi uma questão um caso que apareceu para mim, os meninos, o auxiliar pegou e falou, olha, tem essa daqui que tá machucada e tal, e quando eu fui ver, era só uma equidise, né? O animal tava soltando a pele, aí eu falei, aqui não é nada não, aqui a gente pode soltar, o bicho tá bem. Aí expliquei para ele e tudo, aí ele, poxa, não sabia. É uma questão muito legal também da consultoria ambiental, né? De você poder passar a educação é, ambiental muitas vezes para as pessoas que estão ali. Porque com o veterinário, o pessoal geralmente fica em cima, né, para saber o que, é que você está fazendo. E aí você explica, olha, esse animal faz isso, faz aquilo, né? Isso aqui é interessante por conta disso. Então você vai explicando e eles vão falando, nossa, eu não sabia que aquele animal soltava a cauda, né? Ou não sabia que eles trocavam de pele. Então essas coisas bem legal assim. E até foi o auxiliar que ficava geralmente comigo no final do campo. Quando eu cheguei já estava acontecendo, né? Lá já estava rodando há uns 8 meses. Eu peguei só os últimos 3. E aí, quando terminou, ele falou, olha, eu matava bicho antes de entrar aqui no trabalho. E a partir de agora eu vejo os bichos com outro olhar, né? E hoje Uhum. em dia ele, né, educa os filhos dele para não matar, né? Para cuidar e conservar. Então, assim, é uma coisa muito massa da consultoria ambiental, porque você tem muito contato com os peões, né? Geralmente os peões e os auxiliares, às vezes, ou moram ali por perto, né? Eles são convocados por morar perto. E aí, muitas vezes, eles têm o lado positivo deles conhecerem muita coisa, então existe uma troca de conhecimento, não só você, né, demonstra o conhecimento que você tem pelo bicho, como ele também te traz, né, nome popular, uma planta tal que serve para isso ou aquilo, e aí eles vão te dando informação de volta sobre a área, né? Poxa, eu sei que aparece muito esse bicho, aí você descobre que naquela região ele é chamado de outra forma. Então, é muito legal essa comunicação que você tem lá dentro, né? Que você cria um vínculo com todo mundo e é muito massa a troca de experiência também. O trabalho de formiguinha, né? A gente entra com uma mentalidade, não, eu quero mudar. Acho que todo mundo entra, ou pensa que quase todo mundo que entra nessa área de meio ambiente, biologia, veterinária, engenharia, vou mudar o mundo. Mas calma aí, você não vai mudar o mundo. Você tenta mudar você primeiro,
Depois você tenta mudar o seu microambiente, as pessoas que estão ao redor e tudo mais, né? Porque, pô, isso aí, né? Olha só o trabalho de formiguinha que dele, isso vai para frente. Então, a gente tem muito trabalho, né, pela frente e não sei até quando, assim, ele vai perdurar por muito tempo. Consultoria ambiental é uma parada que é necessidade básica, né, na questão de energia, minério, estrada, né? Tem que abrir estrada para ir da tua casa lá para casa dos teus parentes, lá no Natal, você precisa de estrada. Antes tinha mato lá, tinha uma floresta, tinha um monte de bicho lá. Né? Como é que vai fazer? Não vai fazer estrada? Né? Então, a gente tem 4 minutos, né, para encerrar, que o Instagram encerra a gente. O bate-papo tá maneiríssimo. Eu vou abrir para as perguntas aqui. Tem 2 perguntinhas aqui na caixa. Se alguém quiser deixar mais uma pergunta aqui, já deixa logo antes de encerrar. E eu já queria te agradecer, Nayara, por ter topado aí, trocar esse bate-papo com a gente, por ter agradecido, por ter acreditado no trabalho da Biotrópica lá na frente. Né? Renato Geiger está aí agora, né? Ele que construiu aí junto comigo aí o mecanismo. E parabéns aí pelo seu. Eu gosto de trocar ideia, porque eu vejo, eu começo a sacar qual é o diferencial assim das pessoas aos poucos. Então, queria deixar aqui registrada a gratidão e vamos para as perguntas rapidão, que aí depois você fecha. Fechou? Beleza. Vamos lá, a gente tem 3 minutos. Suelen, qual é o maior desafio para você conseguir conciliar a parte acadêmica e a consultoria? Eu acho que, nossa, que assim, hoje em dia eu não estou tanto com a área acadêmica, né? Eu ainda faço parte do grupo de estudo da faculdade onde eu me formei, né? E aí, às vezes, a gente tem uma amostra ou outra que a gente encaminha, né, para o pessoal para justamente daí gerar alguma publicação, alguma coisa, né? Então, acho que o desafio que eu, pelo menos, estou enfrentando no momento, às vezes, é um equipamento, né? Porque lá na consultoria, na frente de serviço, a gente não tem como levar muita coisa, né? A gente tem uma maletinha, tem o gancho e tudo mais, e é aquilo que a gente vai ficar andando. Então, aí você se depara com um animal que você tem que pegar uma amostra, aí você tem que ter frasco, você tem que ter material para conservar. Então, assim, eu acho que, pelo menos, o desafio que eu estou enfrentando agora, nesse momento, é esse, né? Maravilha. A coleta de dados, com os dados brutos que deve dar para fazer, a gente consegue fazer mais coisa. Vamos para a segunda aqui, e falta 1 minuto, quase 1 minuto, hein? Nossa. Como foi para você, no começo, entrar no mercado de silvestre, onde a maioria são biólogos? Como que foi para você? Nossa, foi assim, eu acho que para mim foi maravilhoso, né? Porque eu acho que meu diferencial foi ter tido contato muito mais com biólogos. Acho que eu tenho muito mais amigos biólogos do que veterinários por conta da faculdade. Então, aquilo me fez ser um diferencial dentro do resgate de fauna. Quando eu entrei lá e eu comecei a identificar os répteis e anfíbios, a pessoa falou assim, nossa, como assim? Tem uma veterinária que identifica também? Então, foi um diferencial. Foi muito massa receber esse feedback do pessoal com quem eu trabalhei, né? Então, assim, foi muito massa. Eu vi, nossa, aqui, né, tem esse valor que eu estou agregando, né? Então, assim, para mim foi prazerosíssimo. Acho que cada um tem muito sua função delimitada e a gente trabalha junto, né? E troca de experiência, conhecimento. Eu acho que é muito mais ponto de vista positivo, né? Eu gosto muito de trabalhar com biólogo. Nayara, 20 segundos para você se despedir e a gente trocar ideia depois. Tá. Deixa essas últimas palavras aí, vai lá. Então, eu quero agradecer a Biotrópica, né? Esse pessoal incrível, né? Que trabalha arduamente, né? Que traz todo esse conteúdo para a gente. Eu acho que isso daqui que eles estão fazendo é extremamente importante para a gente que às vezes não tem ideia de como é que vai funcionar o negócio. Então, eu quero agradecer ao Léo, ao Renato, principalmente aí, mas a toda a galera da Biotrópica, que tem muita gente por trás das câmeras, né? E dizer que eu estou à disposição. Quem me conhece sabe que eu sou super disponível, assim, para estar trocando ideia e tudo mais. E eu acho que é isso, né? A gente não tem muito o que falar também, não. Só agradecer mesmo. Valeu, foi de coração, sentimento, gratidão é mútua.
Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí que participou junto aí. Valeu, galera. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.